Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o teatro renascentista. O teatro renascentista ele se divide em algumas categorias de teatro, né? O teatro literário, um teatro mais próprio para a nobreza, e nós temos também o teatro popular. Nós vamos falar desse teatro popular. Como nós estamos vendo nas nossas aulas, a gente estava discutindo e fazendo algumas atividades práticas aí no IF com o teatro enquanto jogo, enquanto ação, fazendo alguns jogos, alguns exercícios, algumas práticas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o surgimento do teatro moderno. Quando eu digo moderno, não quer dizer um teatro atual, teatro contemporâneo. Moderno é diferente. Eu estou falando de moderno em termos de era, de período histórico. Esse período histórico começa na Renascença e surge principalmente ali na Itália, que é o que foi o berço da Renascença, onde as coisas foram fomentadas, esse pensamento mais voltado para o humanismo, mais voltado para as ciências e tudo mais, né? O Renascimento surge ali a partir do século XIII, os primeiros indícios de Renascimento, mas nós vamos ver o auge do Renascimento ali no século XVI. Século XVI corresponde ao Cinquecento italiano, né? A 1500. Nesse período o Brasil ainda estava sendo descoberto, já se fazia teatro e já se faziam experimentos com arte lá na Europa, principalmente no seu berço italiano, tá bom? Então nós vamos ver uma estética teatral chamada Commedia dell'arte. O que vem a ser a palavra Commedia dell'arte? Pelo próprio nome, né, a gente pode perceber que comédia vem de algum atributo cômico, né? A comédia ela era realizada por artistas populares e acontecia também no meio popular. Então, esse estilo, essa estética teatral é uma comédia muito popular, surgida pelo povo, né, assim, desenvolvida pelas pessoas simples, e eu coloco aí artesãos, saltimbancos e todo tipo de artista de cunho popular. E o nome Commedia dell'arte corresponde à comédia de ofício. A palavra dell'arte era utilizada pelos artistas, artesãos e profissionais, digamos até liberais, né, que faziam exerciam o seu ofício com bastante maestria, que exerciam o seu ofício com um requinte profissional. Existia uma guilda era uma espécie de uma associação que regulamentava os profissionais que exerciam esse ofício e dava uma chancela, como se fosse um carimbo. Hoje, para um produto poder ser comercializado, ele tem que ter o selo do Inmetro. O Inmetro garante que os parâmetros de segurança e de qualidade do produto ali estão assegurados. Naquela época existiam guildas, e guildas que tomavam conta de cada característica, né, de cada recorte, né, dos artesãos. Então tinha uma guilda especialista nas artes visuais, ou seja, na pintura, tinha uma guilda especialista pela escultura, uma guilda especialista pelos carpinteiros, né? Existia uma guilda, ou seja, uma associação que dava um carimbo de que aquilo era bem feito, que era feita ali por artistas do teatro. E essa estética teatral passa a se chamar Commedia dell'arte, porque eles faziam essencialmente comédia e eles tinham esse carimbo de arte profissional. Então, Commedia dell'arte significa uma arte extremamente profissional. Então, vamos falar um pouquinho de Commedia dell'arte? Uau, muito bem! A Commedia dell'arte era um tipo de teatro que fazia uma crítica social ao movimento, digamos, socioeconômico da época. O que isso quer dizer? No Renascimento surge uma nova categoria, uma nova classe social, que é a burguesia. Há um enfraquecimento daqueles feudos, né, daquele regime de feudos, onde o poder ele era dividido ali, lógico, com a autorização tanto do clero quanto da nobreza, e existiam pequenos poderes feudais. Esse sistema ele começa a enfraquecer, as cidades começam a inchar e as pessoas que eram do campo, que trabalhavam nos feudos, acabam migrando para as cidades.
Chegando lá, elas têm que fazer alguma coisa para sobreviver. Então surgem vários ofícios de artesãos para começar a construir a cidade. E a cidade, enquanto obra, né, a cidade para mostrar todo o valor humanístico, como o ser humano passa a ser o centro do universo. Se a gente pensar bem, lá na Idade Média, o centro do universo era Deus, era uma sociedade teocentrista. Deus como centro do universo. Deus é que marcava a razão de todas as coisas. No Renascimento, passa a ser a razão de todas as coisas o homem, a medida das coisas é o ser humano. Então, é um movimento antropocentrista, onde o homem passa a ser o centro e a medida das coisas. E nesse movimento, então, começa a surgir mais possibilidades para os artesãos e o comércio começa a se fortalecer, né? Essas trocas comerciais vão proporcionando uma nova medida econômica, né, uma nova forma de se movimentar a economia e surge a burguesia. O que é a burguesia? Né? São sujeitos, né, são comerciantes que passam a gerir os seus negócios e passam também a explorar um pouco a mão de obra alheia. Então existe uma classe social da burguesia, que são os comerciantes, os donos dos meios de produção, né? E você tem também os trabalhadores, a classe trabalhadora, que vai trabalhar para esses comerciantes. E a Commedia dell'arte, ela surge nesse movimento social, socioeconômico. E isso provoca o quê? Provoca algumas críticas a essas relações de classes. Então, a gente começa a perceber que há uma opressão ali desses comerciantes, da sociedade burguesa, e os oprimidos ali, que são os trabalhadores, os antigos servos dos feudos, que vão lá para trabalhar na construção das cidades e a fazer parte desse comércio, começam a se sentir explorados e ver que essa troca é um pouco injusta, né? Essa troca não, essa relação é um pouco injusta. E a Commedia dell'arte surge nesse momento. Surge também uma crítica a essa relação, onde os explorados se sentem oprimidos e começam a fazer uma crítica. Como eu disse, a Commedia dell'arte ela é feita da expressão popular. Os artesãos ou uma camada popular da população começa a fazer a arte e a fazer o teatro também. Então a Commedia dell'arte ela é uma crítica a essa relação social. Ela é uma crítica a essa forma de organização da sociedade, onde você tem um sujeito que tem o poder, que é o poder econômico, e o sujeito que tem que submeter esse poder econômico. Essa sociedade ela é dividida, então, em classes. A Commedia dell'arte, enquanto teatro, ela acaba fazendo uma crítica e ela se constrói principalmente a partir dos personagens que ela cria. Uma peça de Commedia dell'arte, ela tem que ter 3 características básicas. A primeira característica é esses tipos sociais. E os tipos sociais são tipos sociais dessa sociedade burguesa, tá? Lá de 1500, lá do século XVI. Hoje tem algumas modificações, mas ainda tem um pouco aquele parâmetro, né? Quer dizer, a burguesia ainda faz parte da nossa configuração social. Então você tem ali alguns personagens representando esses tipos. A Commedia dell'arte então, ela se divide em 4 categorias. A primeira categoria que surge é a categoria dos servos, porque o sujeito ele sai do campo, ele vem para a cidade e ele acaba trabalhando como empregado, como servo, e esse tipo é o tipo que mais sofre, que mais reclama, e ele passa a ser representado como uma forma de você denunciar a ordem vigente, a ordem dessa sociedade, que provavelmente você não está de acordo. Principalmente se você é empregado, se você está sendo oprimido, é uma maneira de você reivindicar ali mais direitos, né? E ter uma vida um pouquinho melhor ali, sem tanta opressão. Então tem a categoria dos servos. E aí você tem os representantes, que são os empregados. Se tem a categoria dos servos, a segunda categoria é a categoria dos amos. E os amos são representados pelos velhos. Então ela é chamada ou de categoria dos amos ou categoria dos velhos. Por quê? Porque se tinha uma ideia, se queria plantar na cabeça das pessoas que para você ser burguês, para que você tenha sucesso na vida, você tem que ter trabalhado muito. E só vai conseguir isso quando você for velho. Então você tem essa categoria dos velhos, dos amos. E nós temos ali uma terceira categoria, que é dos enamorados. Essa é uma categoria nova, não existia no teatro até então.
é a categoria do par romântico. Até hoje, quando a gente assiste uma novela, a gente vê um filme, tem ali o par romântico, né? Muitas vezes isso é o motivo principal do filme, falar sobre o romance, sobre esse amor entre duas pessoas, que muitas vezes tem dificuldades. Muitas vezes, assim, na história, os velhos, os burgueses, não querem que os dois fiquem, porque, por exemplo, um dos burgueses é o pai de um e o outro burguês é o pai de outro enamorado, de uma menina e de um rapaz. Eles querem estar juntos, mas os pais são inimigos, então cria-se todo esse conflito. Então, é a categoria dos enamorados. Os enamorados, eles já nascem no berço de ouro, já nascem burgueses, então eles não trabalham muito, eles têm um pouco essa característica. E aí você tem também uma quarta categoria importante, que é a categoria dos capitães. Os capitães eram a parte, que a gente pode dizer, a parte militar, né? Nessa época tem um grande predomínio, essa classe militar, né? Que surge para defender, mas não é o militar como a gente vê hoje. Hoje o militar ele tem que atender a pátria. Naquela época, o militar ele era contratado, então ele era meio que mercenário, né? Então há uma crítica a esse sujeito que muitas vezes ele está no teu exército, mas se tiver um outro que paga mais, ele vai para lá e se volta contra você. Então são essas as 4 categorias mais importantes da comédia dell'arte. Para ter uma peça de comédia dell'arte, as peças que aconteciam naquele período, era importante você ter as 4 categorias interagindo. A comédia dell'arte também marca uma coisa muito importante, um fenômeno bem interessante. Como ela é um teatro profissional, como eu falei lá atrás, o sujeito que faz comédia dell'arte, ele precisa ganhar o seu dinheiro. E para isso, ele tem que fazer um teatro muito bem feito, porque ele vivia disso, né? Antes da comédia dell'arte, na Idade Média, na Antiguidade Clássica, as pessoas faziam teatro por um espírito cívico, ou seja, pela sua pátria, porque o teatro falava de questões da nação. Ou fazia por espírito religioso. Na Idade Média, por exemplo, você tinha o teatro religioso, um teatro para catequizar as pessoas. Como não existia a escola universal como existe hoje, muitas pessoas eram analfabetas e não tinham possibilidade de fazer a leitura das escrituras sagradas, da Bíblia, por exemplo. Mesmo porque também era tudo manuscrito, né? A imprensa nasce no Renascimento. Então, nem todo mundo tinha acesso a livros. Então, ninguém podia estudar e não tinha acesso à igreja. E como que a igreja ia dominar, ia falar dos seus preceitos, dos seus dogmas, né? Dos seus princípios, se as pessoas não tinham acesso? O teatro era uma maneira didática de você fazer isso. Então, quem ia fazer o teatro não fazia profissionalmente, fazia os clérigos, os religiosos, né? Então ali você tinha frades, monges, até padres fazendo teatro, e você tinha fiéis, pessoas ligadas à igreja iam lá e faziam teatro. Então ele não ganhava por isso, então não era profissional. Na comédia dell'arte não, as pessoas começam a fazer um teatro profissional. Como eu disse, surgiu a cidade é uma concentração grande de pessoas, já existia um saltimbanco, gente que fazia algum tipo de acrobacia, que recitava verso, que cantava nas feiras, nas praças. Isso vai se aprimorando e viram peças com história, com enredo. Que enredo? O enredo falando sobre o cotidiano, falando sobre o que acontecia naquele lugar. E o grande acontecimento era o surgimento dessa sociedade burguesa. Então se falava disso, dessas contradições. A comédia servia bem para isso, porque você fazia sátira. Vê lá o Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos faz sátira do que acontece nos dias atuais, a gente acha divertido e se identifica com isso. A época, o Porta dos Fundos da época era a comédia dell'arte, que pegava os personagens ali do local. Então, inovações da comédia dell'arte, porque o Renascimento é um movimento, né, sociocultural de inovações. As grandes navegações, a ciência se desenvolve, a arte também. Então, nas artes visuais, você tem a perspectiva, né? Você tem quadros com profundidade, com perspectiva. E na comédia dell'arte, ela se profissionaliza. Então, o teatro ele ganha técnica, ele ganha rigor, ele ganha uma forma mais sofisticada de ser feita, porque tem que ser bem feito, para o sujeito ter vontade de pagar para assistir aquilo ali. E ganha também algumas inovações, uma delas é a mulher. Antes disso, a mulher não fazia teatro. No teatro de Shakespeare, que é mais ou menos nesse período, mas ainda tem um formato mais tradicional. Alguém aqui já ouviu falar na peça Romeu e Julieta? Então, Romeu e Julieta, na época de Shakespeare, quando ela foi escrita, e a primeira vez que ela foi encenada, quem fazia Julieta era um rapaz travestido de mulher. Era um teatro muito literal, então não era muito preocupado ali com a verossemelhança com o que acontecia
na realidade, no cotidiano, e então o sujeito se travestia de mulher para dizer aquele texto. A comédia dell'arte não, ela acaba com isso, ela coloca a mulher fazendo teatro. Então surge o teatro profissional, que não existia antes, uma inovação, a mulher fazendo teatro, como um marketing realmente, né? Porque nunca tinha visto mulher fazendo teatro. Quando a mulher passa a fazer teatro, as pessoas vão lá ver o que está acontecendo, é uma novidade, né? Então essa é uma das inovações da comédia dell'arte. A comédia dell'arte também é conhecida como a comédia das máscaras. E aí eu tenho uma máscara aqui para mostrar para vocês. Depois eu conto a história dessa máscara. Esse daqui é um personagem chamado Trivelino. Ele é um servo, tá? A comédia dell'arte, então, por ser a comédia das máscaras, né? Ela acaba trazendo essa inovação também desse artifício para você usar, para você fazer o personagem. Mas não é muita inovação não, porque lá no passado existia a máscara da tragédia, da comédia, vai aparecer aqui. E essas máscaras, elas representavam o ser humano, né? No seu auge, no seu ápice intelectual, dos sentimentos nobres, ou se não, na sua condição humana mais voltada para o nosso instinto, né? Chamada baixa comédia, onde se falava um pouco dessa questão do baixo ventre, né? Do sujeito que tem fome, do sujeito que faz sexo, do sujeito que solta pum, né? Isso tudo eram temas da comédia. Então a comédia dell'arte, também conhecida como a comédia das máscaras, ela acaba trazendo algumas inovações, né? E uma delas é trazer de volta essa máscara e galgar novamente num personagem muito humano, muito próximo à nossa realidade. E a máscara, ela tem uma característica que é bem interessante. Uma máscara, quando ela é vista de lado, ela perde um pouco da sua característica do que ela quer expressar. A máscara funciona mesmo vista de frente. Ela de frente, sim, ela comunica tudo que ela tem para comunicar. Tá certo? Daqui a pouco eu coloco a máscara e mostro para vocês. E desse modo surge uma outra inovação, o tipo de palco. Existia um palco que ele era meio que semicircular, chamado semi-arena ou arena, onde as pessoas ficavam toda a sua volta para assistir. Como essa máscara funciona de frente, esse palco não funcionava para essa máscara. Então surge o chamado palco italiano. O palco italiano, ele tem um proscênio, ou seja, ele tem uma abertura na frente e as laterais são fechadas. Então o público não pode sentar de lado para assistir, ele tem que sentar de frente. Geralmente, né, hoje em dia, a gente costuma utilizar o palco italiano, inclusive, por exemplo, uma sala de aula costuma ser nessa conformação, para você ver o professor de frente. Um espetáculo de teatro, você vê de frente. O cinema, você vê de frente. Então, quando você vai ver uma palestra, o cara fica ali de frente. Isso é uma configuração de palco italiano. Então, o palco italiano ele surge por causa da máscara, principalmente por causa da máscara. Se chama palco italiano porque surge na Itália e é para você ter uma visão frontal. Então, isso é mais uma inovação da comédia dell'arte. Uma outra inovação que a comédia dell'arte traz é uma inovação atrelada a uma necessidade de se driblar a censura. Naquela época, né, era muito comum você ter censores ali, porque você não podia falar mal da nobreza e nem podia falar mal do clero, principalmente a igreja, que era o poder, que era a força autoritária ali, né, que regulava a sociedade. Eles não queriam oposição, então eles proibiam alguns tipos de discursos nas peças. Então, o que acontecia? Os cômicos dell'arte, para fugir disso, eles galgavam bastante a sua representação no gestual, né? Na ação dramática, quase como uma pantomima. O que é pantomima? Uma espécie de uma mímica, de gestos muito precisos para o que eles faziam. E inventaram uma linguagem chamada gramelot. O gramelot é uma linguagem que surgiu principalmente quando os cômicos dell'arte foram para a França. Chegando na França, eles não falavam francês e eles tinham que se virar ali para poder se comunicar e de alguma forma vender seu peixe, fazer seu espetáculo para passar o chapéu ali e ganhar o dinheiro. Naquela época se passava o chapéu, não se cobrava ingresso. Muitas vezes as peças aconteciam em praças públicas e às vezes em feiras públicas. Então eles tinham que fazer uma peça que todo mundo entendesse, que todo mundo gostasse. Então eles usavam o gramelot. O que é o gramelot? O gramelot é uma linguagem inventada
Então eu posso pegar um sotaque francês e falar qualquer coisa. Então, por exemplo, cheguei aqui e falei assim: Les petits, les tipois, les chaleminhas, les feijões, les mafales, les vanitas, les fanfans, les latmales, les jovolaiumbu, e lá me gelei papas, les papes, eu vou. Quer dizer, falei nada, mas eu crio. E a partir da entonação, a gente dá mais força. Então, a gente pode usar até inspiração em outras línguas, né? Então, de repente, ou seja, não falei nada, mas me mostrei que eu estava bravo, né? E dentro da própria Itália, eles costumavam usar isso daí para fugir também, né? A censura ali da própria Itália. Então eles criavam ali uma e daí as pessoas achavam graças, elas entendiam a intenção, mas o censor não podia fazer nada, porque eles não falaram nenhuma palavra contra. Então isso foi uma inovação, né? Trazer essa brincadeira do corpo, do gesto ser mais importante do que o discurso, diferente do teatro literário, que era mais importante o texto. Por isso que, como eu disse, no caso do Romeu e Julieta, eu podia colocar até um rapaz vestido de mulher. As pessoas não estavam preocupadas em reparar no gesto, se era mesmo um homem ou se não era. As pessoas estavam preocupadas com o que era dito naquele teatro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa sobre a Commedia dell'arte. Nós temos daqui a pouco um outro vídeo falando sobre os seus personagens. A Commedia dell'arte ela existe porque existem os personagens. A Commedia dell'arte não deixou texto escrito, porque era baseada na improvisação, né? Lembra que eu disse que tinham 3 aspectos, né? Um segundo aspecto, além dos personagens, a improvisação. A Commedia dell'arte ela era improvisada, os artistas não tinham muito tempo e nem capacidade, né, ali porque não eram alfabetizados para escrever textos, então eles improvisavam o texto na hora. Depois eu falo mais sobre isso. E também os personagens eram fixos, sempre os mesmos personagens. Como a sociedade ela se estabeleceu, se consolidou daquela maneira, se fazia crítica e se permaneciam os mesmos personagens, as mesmas categorias dos personagens. Então era muito comum você ver uma peça de Commedia dell'arte, onde tinha o patrão e o servo. Você assistiu outra, tem o patrão e o servo. Muitas vezes até os personagens com o mesmo nome, ou talvez não. Mas vamos falar dos personagens no próximo vídeo. Só para encerrar, então, a Commedia dell'arte tem 3 pilares principais, um tripé. Meia máscara expressiva, que são os personagens tipo. Tem a improvisação como base, era muito improvisada. E também tem personagens fixos, sempre os mesmos personagens, tá bom? Então, nós vamos encerrando por aqui esse vídeo e assistam logo mais o outro vídeo falando sobre os personagens da Commedia dell'arte. Até breve!